Olá, amigos e amigas do Economia e Desenvolvimento. Estamos com o programa desta semana e já vamos de imediato conversar com o Giovanni D'Agostin, que é contador e advogado. Aliás, o Giovanni tem uma história muito legal, isso aí, conheço a família D'Agostin e é o escritório mais importante do ponto de vista da contabilidade. A contabilidade é uma coisa importante na vida não só da empresa, mas na vida de cada um de nós, né? A contabilidade nos ensina a ter critérios, a saber os pesos, as medidas e tal, e isso uma empresa que tem uma boa contabilidade já é o passo principal para ter sucesso na sua atividade. Giovanni, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Silvio Lopes, é uma satisfação estar participando do Economia e Desenvolvimento. Muito bem. Aliás, tem uma questão aí, Giovanni, que eu sei que tu é craque nisso, que é a questão da instabilidade jurídica de alguns tributos, por exemplo, COFINS e PIS. Como é que está essa situação? Qual é o recado que tu pode dar para os nossos empresários? Então, a questão relacionada à estabilidade jurídica do PIS e da COFINS no atual momento estava andando relativamente bem, tá? No que toca especialmente à tributação sobre as receitas financeiras das empresas. Acontece que algumas empresas tributam a COFINS e o PIS pelo regime cumulativo, notadamente as empresas aí do lucro presumido, tá? E outras empresas que tributam pelo lucro real, o imposto de renda, então tributam o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo. E essas duas contribuições têm legislações específicas, né? Uma para o regime cumulativo e outra para o regime não cumulativo, perfeito? Para quem tributa o imposto de renda pelo lucro presumido, então a incidência da COFINS e do PIS é o regime cumulativo e tem lá o regramento, que é a lei número 9.718. O que diz essa lei com relação à base de cálculo? Lá na lei 9.718, eu vou tomar a liberdade para fazer a leitura, diz o seguinte, artigo 2º, as contribuições do PIS e da COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas no base do seu faturamento, né? Então, o signo designativo do fato gerador e base de cálculo para o PIS e COFINS cumulativos é faturamento. E o artigo 3º diz o seguinte, o faturamento a que se refere o artigo 2º compreende a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598. Muito bem, vamos lá no artigo 12 desse Decreto-Lei. Diz o seguinte lá, a receita bruta compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria. O que significa isso? Significa venda de mercadorias e venda de produtos produzidos pela própria empresa, né? Então, o faturamento decorrente da atividade da venda dessas mercadorias entra no conceito de receita bruta para os fins do regime cumulativo da COFINS. Outro item, o preço da prestação de serviços em geral. Ora, prestação de serviços, serviço de advocacia, serviço de contabilidade, serviço de tecnologia da informação, basicamente são as obrigações de fazer, né? Ou aqueles serviços que estão tipificados no anexo da Lei Complementar Federal número 116, que trata do imposto sobre serviço. Então tem um rol lá dos serviços, né? Então, basicamente, quando a empresa fatura prestações de serviço, também entra no conceito de fato gerador da COFINS cumulativo. Outro item, o resultado auferido nas operações de conta alheia. Ora, o que significa isso? Vamos imaginar que a pessoa jurídica faça um tipo de intermediação imobiliária, né? Então, ela recebe comissão. Então, o faturamento dela nesse sentido? É o resultado auferido nas operações de conta alheia, a intermediação, é a comissão que ela ofere, não é? Até que ela vai emitir um faturamento e sobre o faturamento, nesse caso, incide a COFINS cumulativa. E teve uma inovação legislativa recentemente que diz o seguinte, ó, as receitas da atividade ou objeto principal, não compreendido nos incisos acima. Então, não sendo produto de venda de mercadorias, não sendo produto da venda de prestações de serviços, não sendo produto da venda da intermediação e estando no objeto social,
nesse caso, não compreendendo os itens 1 a 3, também entra no conceito de faturamento, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem empresas que locam bens, né? Que locam imóveis por conta própria, vamos imaginar. Muito bem, a locação de bens de imóveis próprios é prestação de serviço? Não, não é. É venda de mercadoria? Não é. É intermediação? Não é. Está no objeto social, então o sujeito que loca imóveis, nesse nosso exemplo, vai cair ali no inciso 4º, né? Vai estar previsto no contrato social, é uma atividade operacional, é uma atividade da receita da atividade. E a questão é muito simples, né? Muito simples. O faturamento decorrente dessas receitas incide a COFINS. Pois bem, aí nós temos uma nuance que chama-se receitas financeiras. O senhor sabe o que é uma receita financeira? A receita financeira deve ser de algum investimento, né? Uma receita de investimentos. Exatamente. Esse é um dos itens relacionados à receita financeira. Então, vamos imaginar que essa empresa, que tributa pelo lucro presumido, ela tem as sobras financeiras, faça aplicação no mercado financeiro, ela ofere renda de aplicação financeira. Né? Ela ofere renda dessas aplicações. Então, essas receitas financeiras não estão dentro da base de cálculo da COFINS cumulativa. Então, cai fora. Um rendimento que não é tributado pela COFINS cumulativa, pelo que está na lei. Né? Um outro exemplo de receita financeira. O sujeito emite a fatura, e o cliente paga depois do prazo. Então, ele vai pagar com multa e juros. Isso, para quem recebe, é uma receita financeira. Perfeito? Então, é a multas e os juros, os encargos moratórios recebidos decorrente do título que o meu cliente pagou atrasado. É uma espécie de receita financeira, certo? Um outro exemplo de receita financeira. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui um contribuinte, lucro presumido, que importe mercadorias. Ele importa mercadorias, ele importou uma determinada mercadoria, então quando ele comprou a mercadoria em dólar, o dólar tinha uma cotação, quando ele liquidou aquela operação, o dólar tinha uma cotação menor. Vamos imaginar, então, quando o sujeito liquidou aquela operação de câmbio, como o dólar estava menor, o valor da cotação do dólar, ele teve um ganho cambial. Esse ganho cambial também é considerado uma receita financeira, certo? Agora vamos imaginar um outro exemplo, que essa empresa, ela pagou o tributo a mais, ela pagou um tributo indevidamente, e ela ou pediu restituição do tributo, ou ela compensou esse tributo pago a mais com outros tributos devidos. Então, sobre o tributo pago a maior, tem a incidência em favor da empresa que pagou a mais da taxa Selic. Então, essa variação entre o valor nominal do tributo pago a mais com o valor efetivamente recebido ou compensado, isso é uma receita financeira, né? É a variação da taxa Selic. Pois bem, isso estava tudo funcionando bem. A Receita Federal, nas suas manifestações, estava dizendo que no lucro presumido, no regime cumulativo, não incide a COFINS sobre as receitas financeiras. Estava tudo funcionando bem. Até, senhores, que foi parar no STJ o assunto sobre a repetição do indébito, que é exatamente aquele exemplo que eu dei do tributo pago a maior, a taxa Selic do tributo pago a maior, que é uma receita financeira. Os tribunais, no geral, estavam orientando as suas decisões exatamente conforme a legislação que eu fiz referência há pouco tempo. Então, vou trazer aqui um exemplo de uma apelação civil do nosso TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, número 503, 759, 39, 2024, 04, 7000, sob a relatoria do desembargador federal João Batista Pinto Silveira, no qual ficou estabelecido exatamente o que está na legislação. Diz assim, o item 3, no sistema cumulativo de apuração do PIS/COFINS, os juros pela taxa Selic auferidos nos levantamentos dos depósitos judiciais não devem integrar a base de cálculo das contribuições, exatamente de acordo com a Lei 9.718. Contudo, o STJ, ao arrepio da lei, através de um tema de número 1237, diz o inverso. Diz que estão na base de cálculo
as contribuições do PIS e da COFINS cumulativas, né, por integrarem o conceito amplo de receita bruta, esses juros Selics auferidos pelas empresas que pagaram indevidamente os tributos. E esse caso, meu senhor, esse tema ainda não transitou em julgado, está sendo objeto de muitas discussões, mas esse tema pode repercutir negativamente no fluxo de caixa das empresas, que tributa pelo lucro presumido, não é? Porque, infelizmente, o próprio Poder Judiciário, o Poder Judiciário está trazendo instabilidade jurídica nesse caso, e como o Poder Judiciário está exarando uma decisão contrária à lei, por via oblíqua, está legislando, que não poderia o Poder Judiciário, né? Até porque esse assunto estava relativamente sendo contornado pelas instituições. A Receita Federal estava admitindo, os contribuintes estavam pagando de forma correta, e o STJ, então, com esse precedente, né, com esse tema, está trazendo essa instabilidade jurídica, que ali na frente pode irradiar efeitos negativos para as empresas, no sentido de, porra, como esse tema 1237 diz que sobre a receita financeira derivada do juro Selic integra o conceito amplo de receita bruta, então nós vamos aplicar também a tributação do PIS e da COFINS, do regime cumulativo, sobre os juros auferidos das aplicações, sobre a variação cambial nas importações, não é? E também nas exportações, certo? Que vai acabar aumentando de forma indevida a tributação em desproveito da legislação que foi aprovada, inclusive, recentemente pelo Congresso Nacional, senhor. O que, na verdade, dá para dizer que o Supremo Tribunal Federal está fazendo escola, né? Quer dizer, agora todas as instâncias jurídicas estão tendo ativismo judicial, que não é uma coisa boa, não é uma coisa salutar para a estrutura jurídica do país, e acaba trazendo o que tu está dizendo aí, uma instabilidade jurídica, e as empresas ficam nessa situação. Muitas delas, inclusive, em função de outras coisas, estão saindo do Brasil. Infelizmente isso está acontecendo, mas o nosso recado, além de fazer essa crítica, né, a esse tipo de comportamento que acaba trazendo essa instabilidade, né, essa insegurança, é também alertar os contribuintes, em especial esses que tributam pelo lucro presumido, né, que têm receitas financeiras, que oferem receitas financeiras para ficarem atentos, né, sobre esse posicionamento da Corte Superior que pode interferir aí na forma de tributação da sua empresa. Giovanni, embora não seja direto, mas eu queria que tu fizesse uma explanaçãozinha, desse uma opinião, um cara gabaritado nisso, sobre essa questão aí da reação dos americanos, do Trump, as questões que envolvem as estripulias do governo brasileiro, impondo aí a taxação de 50%. Embora as empresas, muitas delas não estejam diretamente ligadas ao processo de comércio exterior, não só de produtos, mas de serviços, isso certamente vai ter um impacto no processo todo, na cadeia produtiva brasileira. Então, isso é muito importante, né? Deveria ser, pelo menos, o governo brasileiro tinha que ser pautado pela cautela, pela política, pela negociação, e não pelo revanchismo, né? Por que isso? Porque para nossa economia, os Estados Unidos é muito importante, né? Os Estados Unidos é o segundo maior comprador, o segundo maior país que faz negociações com o Brasil. Compradores. E os Estados Unidos compram produto de alto valor agregado do Brasil, né? A China é o primeiro. Também é muito importante, né? E não só isso, investe em tecnologia, ciência e tal no Brasil, historicamente. Né? Então, assim, nós temos muito mais a perder com uma retaliação com os Estados Unidos do que eles conosco, né? Embora o Brasil seja importante, né? Eu acho que o presidente ele tá sendo bravateiro, né? E, infelizmente, ele acho que está até com certo grau de senilidade, me parece, não é? Porque a forma de como está sendo tratado isso aí vai trazer severos prejuízos para a economia brasileira. Sequelas muito graves para a economia toda, né? E já está tendo repercussões, inclusive, políticas internacionalmente. Giovanni, obrigado pela tua presença, muito esclarecedora. Eu, como economista, eu fico aqui sorvendo esse conhecimento, porque a economia é uma coisa importante, sobretudo a macroeconomia, mas ela depende muito dos processos microeconômicos, onde atua, sobretudo, a contabilidade. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.
Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo aqui um empresário de grande sucesso, um professor, Wesley Lacerda. Wesley, obrigado pela tua presença aqui. Eu que te agradeço. Me refiro, quando penso no Wesley, e penso naquela figura que tem uma cultura enciclopédica, pois esse é o Wesley, né? Digo isso aí porque eu conheço bem o camarada, um cara que conhece de tudo, é um cara que tem base para comentar sobre tudo, né? Então traz esse tipo de conhecimento. E vou aproveitar hoje, Wesley, é o seguinte: nós sabemos, nós que estudamos no Brasil, né, que um dos grandes problemas que o Brasil tem no seu processo de desenvolvimento econômico é a questão da baixa taxa de produtividade da mão de obra. A que se deve isso, afinal? Cara, Silvio, esse é um fenômeno, primeiro, que está em todos os setores. Problema de mão de obra, a gente tem em vários níveis, desde a dificuldade em encontrar a mão de obra. Aí, quando tu encontra a mão de obra, tu tem uma dificuldade em aproveitar essa mão de obra, porque ela não é preparada para trabalhar. E mesmo a que está preparada para trabalhar, quando tu bota a prova, ela tem um baixíssimo desempenho. Então, a gente está vivendo, cara, um momento cultural, um pouco no mundo inteiro, mas no Brasil é muito acentuado essa superficialidade, sobretudo do jovem. Me explica um pouquinho melhor, né, cara? Quando a gente começou uma vida profissional, e a minha vida profissional ela começou como programador de uma tecnologia que hoje praticamente não existe mais, COBOL, o nível de exigência na formação era duríssimo. Duríssimo, Silvio. Eu fiz uma formação de 8 meses, não numa instituição de ensino, numa empresa. Na época, o Grupo Gerdau. E depois, uma cobrança, uma força absurda, que cunhou uma capacidade de resolver problemas no jovem Wesley enorme. Isso não existe mais hoje. E não tem perspectiva, né? Vamos lá. Eu sou uma criança, não quero fazer uma vinculação direta das coisas, mas eu não posso dissociar totalmente. Eu sou uma criança que apanhou. Quando eu fazia bobagem, e eu sempre soube quando estava fazendo bobagem, sempre soube. Logo a gente mereço, né? Mereço. Eu tomei as minhas palmadas. Eu nunca fui espancado, mas eu tomei as minhas palmadas. Corretivos. Isso não me deixou em nenhum momento traumatizado, com crise, etc. Por quê? Sempre tinha uma exigência de desempenho, para mim, enorme. Uma exigência de profissionalismo, uma exigência de atenção, de resultado, dentro do meu resultado possível, de aluno, estudante. Né? Então, eu vivi essa realidade. Quando eu entrei no mundo do trabalho, isso foi natural. A cobrança do patrão, do chefe, a necessidade de se empenhar, a responsabilidade por não ser criticado, por entregar um serviço de qualidade, me era natural. Mas hoje, a gente vê no jovem, parece que nós estamos fazendo um favor em dar um trabalho para eles. Eu vi uma entrevista que eu achei fantástica. Um grupo de jovens entrevistando um empresário maduro. E lá pelas tantas, esses jovenzinhos chegaram e disseram assim: como é que o senhor faz para motivar quem está desmotivado? O empresário respondeu: eu não motivo ninguém, manda embora. O cara que tem que estar motivado para vir trabalhar comigo. É o cara que tem que estar motivado para vir trabalhar comigo. Não é eu que tenho que motivar ele. E aí os jovens esperavam que ele fosse apresentar um programa de motivação dos jovens. Não. Tem que vir motivar de casa. Aí que tá. Wesley, eu vou te interromper porque eu acho o seguinte: eu acho que tu é um cara que é inteligente e tal, perspicaz. Veja bem o seguinte: eu sempre defendi, tem que ter educação. Se não houver punição, não há educação. E essa questão, por exemplo, de casa. Quer dizer, em casa, os pais têm a responsabilidade de modelar o futuro profissional. Né? E exigem que a educação, mas a punição, a correção. Tá? Seja hoje essa correção não existe mais, porque hoje os pais fazem aquilo que os filhos querem. Então, esse é o nosso dilema. Agora, se não houver punição,
Eu entrava com o laço também, me lembro que eu levava, mas aquela história de corretiva. Aí tu aprende que tu tem que fazer o certo, tu tem que ter um certo modelo de comportamento a partir dali, para ser um grande profissional. E aí tu coloca nessa questão aí que é fundamental, a excelência intelectual. Todos os países que são desenvolvidos e prósperos, ele tem o primeiro item, a excelência intelectual. Não é só um professor disso, não. Inteligência intelectual é tu estar centrado naquilo que tu quer, naquilo, e te preparar e te capacitar para isso. Eu não quero fazer polêmica, embora um pouco seja polêmica, né? A gente vê a diferença das escolas hoje públicas, de modo geral, não posso dizer todas, né? Mas de modo geral, e das escolas ditas militares ou cívico-militares. É uma cobrança, uma disciplina. Não tem a punição, ela não é física. Tá? A punição ela é de cobrança. É pedagógica. Pedagógica. E hoje as empresas sofrem isso porque se o chefe, se o líder daquela área, daquele setor, fizer uma cobrança no jovem, uma cobrança mais dura, esse jovem vai lá e faz uma denúncia e seja o chefe, seja a empresa, são penalizados pelo Ministério Público. Quando não, a família vai lá cobrar do cara. Ou até o seguinte, né? Vamos dizer que não haja um excesso. O excesso tem que ser punido. Eu não estou falando aqui do excesso. Uhum. Então, o cara que distrata um profissional, o cara que maltrata, o cara que humilha, esse tem que sofrer a punição, o chefe que faz isso. Mas o jovem hoje, ele tem uma baixíssima tolerância à cobrança. Ele não aceita ser cobrado. Né? Eu escrevi um artigo sobre isso, que é a liberdade da maturidade. O jovem hoje, quanto mais jovem, mais cheio de certezas ele é. Ele acha que sabe tudo. Quanto mais jovem, ele sabe tudo sobre ética, sobre estética, sobre trabalho, sobre alimentação, sobre relacionamento, sobre política. Ele sabe tudo. O jovem tem certeza de tudo. E quanto mais maduro vai ficando, mais liberdade tem para aprender. Eu não esqueço nada do que eu já vivi, mas eu posso sempre aprender uma coisa melhor hoje. Winston Churchill tem uma frase que diz assim, quanto mais eu conheço, menos eu sei. E isso é que é verdade, quer dizer, eu acho que tu tem que pautar por isso, né? Mas é Sócrates, só sei que nada sei. Só sei que nada sei, Sócrates também. Você é um dos grandes filósofos da humanidade. Então, assim, no nosso mundo do trabalho hoje, o alto desempenho, ele caiu para exceção. Então, nós não podemos dizer que não temos profissionais de elevado desempenho. Existem esses profissionais. Agora, a lógica é uma pessoa que entra na empresa trazendo o orgulho da sua formação, da sua presença, que não resolve nada, não consegue produzir, não consegue entregar, não tem autonomia de resolução de problemas. Uma pessoa vale para a companhia pelo quanto de problemas ela é capaz de resolver sozinha. Pelo seu grau de resolutividade. Sozinha. Ou seja, se eu deixo para ti, tu resolve, quanto mais senioridade tiver o profissional, mais coisas ele resolve sozinho. Então, quanto mais júnior, mais apoio ele precisa para resolver as coisas. Então, esse é um conceito empresarial muito simples, muito direto. O nosso jovem hoje pouco se empenha. Muito rapidamente ele quer reconhecimento por promoção, quer progressão de carreira. Com muito pouca entrega, ele quer progressão de carreira. E nós temos hoje um contexto vilão também no mundo empresarial, que é o seguinte: como não tem mão de obra, melhor alguma que nenhuma. Então eu pego um profissional júnior e pago uma remuneração de pleno para ele sem ele me entregar o desempenho de pleno. E aí esse profissional se acredita pleno, mas com desempenho de júnior. Nós começamos a ter uma derrubada do nível do desempenho empresarial. Aí depois as nossas empresas brasileiras se queixam que não conseguem concorrer no mercado. Mas a briga por gente é enorme, tu promove cara para uma coisa além do que ele é capaz, porque se tu não trouxer, não pagar melhor, ele não vem. E tem sempre o teu concorrente que vai contratar esse mesmo cara pagando esse a mais para ele. Então nós estamos num ciclo muito difícil em nível empresarial. Tem solução,
Nós não temos muito mais tempo, mas a solução é a formação interna. Uhum. As empresas têm que formar para si e para o mercado. Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, tá? Importante isso aí. Nós temos, por exemplo, um fenômeno que aconteceu no Brasil. Eu fui no tempo das escolas técnicas, que formavam o aluno e tal, né, para uma profissão no mercado. Hoje nós não temos mais isso. Bravo. E não temos, assim, vislumbrando um futuro para esses jovens que estão aí. Quer dizer, como tu diz, eles não têm disciplina, não têm comportamento, não têm ambição e, portanto, não têm motivação para nada. Esse é o grande problema. Vamos falar no próximo encontro. Um grande abraço. Obrigado, Silvio. Um abraço. Muito bem, estou recebendo aqui o Juliano D'Agostin, no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. O Juliano D'Agostin, que é advogado pós-graduado em Direito Trabalhista. Não é pouca coisa, porque, na verdade, né? Juliano, obrigado pela tua presença uma vez mais. Tudo bem, Silvio. É sempre uma honra ao programa te receber, né? Até porque vocês trazem muito conteúdo aqui, que são conteúdos fundamentais para as empresas. E as empresas precisam, né, ter esse lastro aí de conhecimento. Então, nosso espaço agora conversando sobre contabilidade. Ô, Juliano, aqui tem uma coisa que é a seguinte, antes de nós começar o programa aqui, já um telespectador mandou uma pergunta para ti. Diz, olha, pergunta para o Juliano o seguinte, ó, recebi uma cobrança de um sindicato patronal referente a contribuições negociais. Esta contribuição não havia sido extinta? Pergunta ao telespectador. É uma pergunta pertinente, né, Silvio Lopes? Então, no Brasil, a gente tem essa característica própria do nosso sistema normativo, aonde atualmente é o judiciário quem acaba, por vezes, legislando. Nós vemos isso em várias situações do dia a dia, aí, nos programas televisivos. Isso vem bem... Na mídia toda, né? Na mídia. Então, realmente, de fato, a contribuição sindical, patronal, se tornou opcional lá com a reforma trabalhista. E isso, por um bom tempo, foi uma matéria consolidada dentro dos nossos tribunais. Então, no sentido de que contribuía quem optava por contribuir. Pois bem, os sindicatos passaram, então, a fixar nas convenções coletivas a obrigatoriedade dessas contribuições. E isso se tornou um tema fixado junto ao STF, lá sob o número 935, aonde o STF, então, decidiu que é constitucional. Essas normas fixadas em convenção coletiva, obrigando trabalhadores filiados e não filiados ao sindicato a contribuírem. No entanto, ressalvou o direito a manifestar oposição. Então, para que houvesse a obediência à liberdade sindical e à liberdade de associação, então, se estabeleceu essa obrigatoriedade para que nas convenções coletivas houvesse o direito a manifestar oposição. Então, e se assim não fazendo, seria sim obrigatório. Então, inverteu-se nessa decisão, acabou se invertendo o ônus de comprovar a opção. Enquanto, num primeiro momento, a opção era livre, a partir desse tema, a opção tornou-se um direito a se opor num determinado período, que é o que vem sendo estabelecido junto às convenções coletivas. Então, para responder à pergunta do nosso telespectador acerca da extensão dessa obrigação para com as empresas, então, os sindicatos patronais também exercerem esse direito de cobrança de contribuições negociais compulsórias das empresas. Então, tu veja, né? Apesar de a lei, na reforma trabalhista, ter tornado opcional essa contribuição,
E apesar de o STF, no tema 935, se limitar a declarar expressamente constitucional a cláusula para cobrança dos empregados. Então, não fala das empresas, fala só dos empregados. Os empregadores não falam sobre isso. Esse dispositivo não é expresso no tema. O que ocorre? O TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele avocou essa situação para regulamentar esse tema. Regulamentar esse tema no STF, regulamentar no TST. Então, ele recebeu um recurso, declarou pela sistemática dos temas repetitivos, porque houveram muitas demandas nesse mesmo sentido, acerca da obrigatoriedade, enfim, os sindicatos patronais, nas convenções coletivas, então também estavam fixando essas contribuições contra as empresas, apesar de não estar expresso no tema do STF, né, 935. Então, o que decidiu por hora o TST? Que as contribuições, tanto dos profissionais quanto dos patronais, ela é válida. Então, estendeu para as empresas, ressalvado o direito à oposição. Então, há algumas exceções a essa cobrança. Então, veja bem, há muitas convenções coletivas que não vêm oportunizando a oposição das empresas, só dos empregados. Então, isso, neste momento, torna essa obrigação nula, porque não garante o direito à oposição. Nós também temos as exceções, aquelas empresas que são microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo Simples. Então, essas empresas que, nesse porte econômico e optantes pelo regime de tributação do Simples, elas também estão excluídas da obrigatoriedade da contribuição. Uhum. Então, isso consta lá na norma. Importante isso, Então, é isso. Então, infelizmente, aí nós tivemos essa alteração legislativa procedida pelo Judiciário e estendida para as empresas. Então, pagarem essa contribuição para manter o sistema sindical, né? Então, o argumento é esse, que o sistema sindical ele é muito importante para a representação das categorias e precisa de uma manutenção financeira pelos filiados por meio dessas contribuições. Então, atualmente, essa é a diretiva que a gente encontra a ser executada, né? E é importante, né, esse espaço aqui, né, Juliano? Porque, na verdade, eu como economista, fico só observando vocês falarem aqui sobre isso, como essa lei trabalhista é complicada, né? Ela é complexa, é complicada, muitas vezes não inteligível, a não ser por pessoas que são especializadas nisso aí. Uhum. E é por isso que o empresário, seja ele de pequena empresa, média empresa, grande empresa, sobretudo, né? Ele precisa desse tipo de consultoria e de assessoria contábil para não cair em problemas que depois podem trazer prejuízos maiores para a empresa. Eu a reputo assim, até que nem tanto a lei trabalhista, né? Nem tanto a lei trabalhista, agora a judicância trabalhista. Ah, sim, isso aí então, tu vejas que muitas vezes tu lê uma norma trabalhista e não, isso aqui é tranquilo de cumprir. Então, nós temos essas exceções, nós temos essa amplitude de possibilidade legal prevista na codificação. No entanto, a judicância trabalhista, ela anula algumas normas, torna a interpretação de outras, mudando até mesmo o sentido ou estendendo, como a gente viu nesse aspecto da contribuição negocial patronal, estendendo essa obrigação para além da lei e para além, inclusive, de um tema firmado no STF, para abranger interpretações e mesmo legislações que não estavam previstas, mas que passam a estar em razão do Poder Judiciário que diz o direito, né? Isso é algo que a gente vem repetindo aqui semanalmente. Então, a legislação no Brasil, ela tem uma importância relativa, porque quem diz o direito, ou seja, que é um termo do novo constitucionalismo, né? O neoconstitucionalismo, então, que vem aí sendo aplicado. Juliano, muito obrigado pela tua presença aqui. Acho que foi muito esclarecedora, como sempre, né? Porque é importante passar a mensagem de maneira clara, né, objetiva, para que o camarada que está aí, você que é empresário, que tem interesse nesse assunto, possa absorver
e a partir da absorção desses conhecimentos, né, trazer isso para sua empresa e ter sucesso maior ainda. Muito obrigado. Maravilha. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, Silvio Lopes. Pois é, nós estamos recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, o nosso parceiro já de muitos anos, que é o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado uma vez mais pela a tua presença aqui, né? Um abraço. Sempre traz assuntos importantes aí que dizem respeito à nossa vida, não só das empresas, mas à nossa vida pessoal. Tem aí, saiu ontem, casualmente, um edital aí da Receita Federal, né? Sobre o parcelamento das dívidas federais. Coisa boa ou não? Em parte sim, Silvio, né? A gente tem alguns anos já esperado esses editais. Se tu te lembrar, 2 meses atrás saiu o das dívidas estaduais, né? Então ele já estava esperado o edital das dívidas federais. Esse edital é o edital 11/2015, né? Ele saiu um pouco diferente do que a gente esperava, porque ele não contempla médias e grandes empresas. Então, ele contempla pequenas empresas, MEIs, instituições de ensino, instituições de saúde, organizações não governamentais. Então, ele é pessoas físicas, né? Então, ele é um edital que afastou as médias e grandes empresas. Tá? Por quê? Porque ele limitou as dívidas até 45 milhões de reais. Tá? Então, ele traz ali uma série de possibilidades de parcelamentos em até 114 vezes, com até 100% de exclusão de juros, com entradas de 6% em até 8 vezes. Ele é realmente bastante interessante. Mas o que ocorre é o seguinte, ele trouxe uma armadilha. Ele trouxe o parcelamento de dívidas irrecuperáveis. O que são dívidas irrecuperáveis? Pois então, dívidas irrecuperáveis é que o fisco não encontrou patrimônio, nem da empresa e nem da pessoa física dona dessa empresa. Nem no CNPJ, nem no PF. Nem no CPF. Tá? O que ocorre é que as pessoas desconhecem que existe uma estratégia jurídica, né, quando a dívida é irrecuperável. Né? Toda dívida irrecuperável, ela entra no que a gente chama de prescrição intercorrente. A partir do momento que a dívida é considerada irrecuperável, ultrapassado ali entre 3 a 5 anos, é possível que este devedor entre no judiciário e peça a declaração de prescrição. Ele não vai pagar essa dívida. Entendeu? A dívida vai ser extinta. Né? Prescrita. Vai ser prescrita. Ora, se você confessa uma dívida prescrita, ela deixou de ser prescrita. Você fez uma confissão de dívida. Então, é muito importante entender se aquela dívida que você vai confessar é uma dívida que você realmente precise confessar. Porque muitas vezes a melhor estratégia é não pagar e se utilizar da prescrição intercorrente. Não é nenhuma ilegalidade, é um remédio jurídico legal, não lhe traz nenhum prejuízo, nenhuma penalidade, né? Mas é aquela pessoa, aquela empresa que deve, não nega que deve, mas não tem como pagar. Se ela não tem como pagar, ela vai ficar... Pago está, né? Não tem como pagar, pago está. Exatamente. Vai ter um tempo, uma vacatio legis, que é entre 3 a 5 anos, que você pode pedir, então, a declaração de prescrição. Então, muito embora já fosse esperado este edital de renegociação das dívidas federais, como foi há 2 meses atrás o das dívidas estaduais, né? Nem toda dívida vale a pena ser confessada. Procure seu advogado, fale com o seu contador e verifique se realmente aquela dívida precisa ser confessada. Se você realmente precisa fazer esse parcelamento. Bom, Bernardi, naturalmente nós vivemos uma situação econômica muito complicada. Aí temos agora, aí eu quero ouvir a tua opinião, evidentemente que essa sobretaxa do Trump de 50%, por enquanto, né? O Brasil aqui vai
de certa maneira, em tese, prejudicar os exportadores. Mas, na verdade, os exportadores, eles trabalham aqui no Brasil, a cadeia produtiva toda deles é aqui, e, naturalmente, essa taxação vai implicar direta e também indiretamente as empresas de modo geral, a cadeia produtiva toda de modo geral. Como é que tu está vendo isso, essa briga diplomática que acaba tendo efeitos econômicos perversos para quem é o menor, no caso do Brasil? Sim, na verdade até, inclusive, nós tivemos uma reunião na segunda-feira na Sulpetro. Tu sabe, o Silvio, que muito da nafta que vem para o Brasil, ela é importada, né? Ao mesmo tempo em que toda a cadeia produtiva do Brasil, do agronegócio, ela é exportada. Então, qual é o receio que a gente tem hoje, né? Primeiro, que essas taxas sejam realmente implementadas, o que eu duvido. Eu não acredito que o mercado americano, né, que a economia americana permita que essas taxas sejam realmente aplicadas no dia 1º de agosto, como elas estão previstas. Eu acho que é um pouco uma bravata para trazer o Brasil para a mesa de negociações. Tá? Não tem como tu exportar café, não tem como tu exportar suco de laranja, não tem como tu exportar aço, não tem como tu exportar pescado. Ou seja, o americano compra muito desses produtos do Brasil. Né? Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, eu, num primeiro momento, não acredito que essas taxas vão ser realmente colocadas assim. Mas, veja só, nós temos cimento, nós temos uma série de importações que vêm de lá para o Brasil, que se o Brasil for retaliar na mesma moeda, ou seja, reciprocidade de também colocar a mesma taxa aqui, o mercado vai parar. Né? Diversos mercados vão parar. Embora está todo mundo dizendo que o Brasil tem condições de encontrar outros parceiros comerciais, tu não troca um parceiro comercial em 15 dias, isso não existe. Às vezes demora décadas, né? Como foi o mercado americano para nós conquistar, né? Tu tem que desenvolver tratados, tu tem que desenvolver reciprocidade, tu tem que desenvolver mecanismos aduaneiros que hoje não existem, né? Então, não é algo que seja fácil. Embora eu acho que alguma sobretaxa vai incidir, eu não acredito que seja esses 50%. Okay? E por que eu não acredito que seja esses 50%? Porque o mercado americano também é dependente, em certa parte, do mercado brasileiro. Né? Então, se você for observar o aço, mais de 50% do aço que chega nos Estados Unidos é nosso. Né? Tu não troca um fornecedor de aço do dia para a noite, né? Se tu for observar hoje, como é que é o mercado da construção civil nos Estados Unidos? É aço e drawway, que é aquelas paredes de gesso. Então, tu faz o prédio com aço e gesso. Aço e gesso. Se tu não tem aço, tu não constrói o prédio. Tá? Então, eu não acredito que essa sobretaxação vai ser da forma como ela está posta hoje. Mas eu acredito que vai ter alguma sobretaxa. Bom, vamos falar um pouquinho uma coisa mais amena, né? Que é aqui o esporte. O futebol, naturalmente, é uma coisa que está no meio de nós e tal, e realmente é uma coisa, inclusive, que dá muito emprego, né? Gera muita renda no país, né? Muita renda. Sem o futebol, o Brasil seria muito mais pobre do que somos, de qualquer maneira. Não somos tão pobres assim, mas o futebol tem uma grande parcela do ponto de vista de renda, emprego e tal, circulação de mercadorias, e toda a cadeia produtiva que está envolvendo o esporte. Nós tivemos essa semana aí o envolvimento do Grêmio Futebol Porto Alegre, nosso time, a questão da arena. Tu está acompanhando isso? Pois então, eu fui pego de surpresa, né? Como é que é o nome? É Fernando Marques? Como é que é o nome do Marcelo Marques? Marcelo Marques, né? Desembolsar do bolso dele 150 milhões de reais para viabilizar o negócio. A minha mulher não deixaria fazer isso. Não deixaria tu fazer isso. Eu acho que a Vânia é tua mulher, né? A Vivian exatamente não deixaria também, né? A Vivian é muito fanática pelo Grêmio, talvez ela deixaria. Eu duvido. Mas o que acontece, né? É engraçado, porque isso vem a reboque de uma questão política, né? O cara está sendo candidato a presidente, então agora não deixa de ser uma candidatura cara essa aí. Uma candidatura cara. Mas eu acho que ninguém dá ponto sem nó. Aí é que tá. Por quê? Porque olha só, tu vai pegar a gestão de um estádio como o Grêmio, né? Que coloca de 2 a 3 vezes por semana não sei quantos mil
espectadores lá dentro, que tem a venda dos direitos de televisão, ou seja, isso é um negócio, né? Eu acho que isso mostra para nós, de certa forma, uma evolução no mercado do futebol, que é cada vez mais os clubes entenderem que é um negócio. Futebol é um negócio. É uma empresa. Tu tem que ter receita, tu tem que ter despesa, tu tem que ter balanço, tu tem que focar o lucro. Tem que ter produtos, tem que ter, fazer. Né? É isso aí, né? Então, eu acho que isso demonstra isso. E para mim, que sou do mercado imobiliário, traz uma coisa mais importante, que é o destravamento do ambiente do Olímpico. É aquela região lá. Né? Aquela região lá. Então, Silvio, acho que nós conversamos aqui no final do ano passado que eu tive lá fazendo uma perícia, uma vistoria, né? Uhum. Aquilo lá está triste, está degradado. É uma favela no entorno do Grêmio. Né? Isso. E dentro também, né? Se tu pegar as colunas e fizer assim com a mão, tu vê que elas estão se desfazendo, ou seja, vai cair, né? Porque não tem manutenção, vai cair, né? Poxa, então, se isso viabilizar o destravamento daquilo dali, né? Para um empreendimento, né? Que traga ali um crescimento vocacional para aquela região, isso já valeu a pena, né? Mas não tenha dúvida, quem põe 150 é porque ele está vendo 300 lá na frente. Na verdade, como tu falaste, né, o futebol é um grande negócio, né? Eu não sei, eu nunca vi um livro, alguma coisa publicada para dimensionar isso, não só nacional, mas internacionalmente. Eu não sei se tem livro sobre isso, né? Para dar digamos assim, uma posição do futebol na questão das economias. Né? Não, tem um inglês que fez um relatório das SAFs, né? Lá na Europa, lá. Os caras faturando, por exemplo, na Inglaterra, o faturamento de 80 bilhões. Né? Então, são coisas estratosféricas. Eu não sei como é que é o Brasil, porque é exatamente o que tu falou agora. No Brasil, ninguém parametrizou isso, né? Mas o futebol é algo, é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Né? Bom, nós estamos falando fora do campo. Dentro do campo, para nós encerrar o programa de hoje, como é que tu está vendo o nosso Grêmio? Estou recém começando a ver, porque recém começou de volta. Mas já deu para ver uma coisa, tá triste, né? Está triste, mas realmente é necessário contratações, né? Você não brinca. E boas contratações, não adianta contratar, né? Você não brinca mais no futebol, né? Porque não adianta você imaginar que você vai jogar um gauchão com times do interior, porque esses times do interior são bons. Né? Eles vêm jogar de igual para igual. Então, se você não qualifica o seu plantel, você vai perder. Né? Então, eu acho que o que falta para nós, né, é economia, né, para te poder ter um plantel razoável, né, e seriedade no jogo, seriedade na atividade fim, que é o futebol em si. Né? Claro. Então, com isso, acho que a gente consegue melhorar tudo. Na verdade, né, se nós observar, tu é gremista, a gente sabe disso, o Grêmio fez muitos investimentos que não deram resultado, né? Então, eu acho que a questão, antigamente, eu não sei se o Grêmio tem aqueles chamados olheiros, lembra que o cara era olheiro lá? Eu me lembro que lá em Uruguaiana tinha o olheiro do Grêmio, naquela época, ele trouxe o Lara, te lembra do Lara? Mas o Grêmio te lembra que agora há pouco saiu uma reportagem justamente falando deste setor do Grêmio que trouxe não sei quantos ruins e 1 ou 2 bons, né? Então, o Grêmio tem até um nome, eu me esqueci agora, me desculpe, que é... Cônsules, né? São cônsules? Não, tem um nome específico dessa diretoria do Grêmio, né? O problema é dinheiro, Silvio. O problema é dinheiro. Tu manter esses caras também. Trazer... Se tu for observar, hoje a gente está falando de contratações de 8 milhões, 6 milhões de reais, né? Sobe aqui, não vou falar nem de São Paulo, pega ali Paraná. Nós estamos falando de contratações de 60 milhões, de 70 milhões. Então, o futebol gaúcho, infelizmente, ele está com falta de recursos. Na verdade, aliás, isso aí o Rio Grande do Sul, de modo geral, de muito tempo para cá, né, vem perdendo importância econômica, né? Sim. Não só na região sul, mas no Brasil todo, né? Santa Catarina hoje nos dá um vareio, né? Importância econômica e esportiva. E política também, né? Nem falando disso. Dizer, nós perdemos importância política. Eu acho que a partir da política nós perdemos isso, né? Porque a política, de certa maneira, a política é o mote principal
que mobiliza ou não uma estrutura econômica. Né? Abelardo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço. Vamos aguardar que o nosso time, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, possa fazer um bom papel na Sul-Americana. Essa semana teve jogo. É o que nos resta, né? É o que nos resta, né? Pelo menos, e principalmente lutar para que a gente não caia esse ano de novo. Né? Muito bem. Um grande abraço. Até a próxima. Ficamos por aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Até a semana que vem.